Um projeto de Brasil que se leve a sério e que leve o Brasil a sério é essencialmente um projeto de Brasil que veja o mundo como um local para se conquistar, seja conquistando mente e seja conquistando coração, seja conquistando o bolso. O ato de conquistar é um ato ativo de alguém que altera o mundo e que não é alterado pelo mundo. Quem é alterado pelo mundo, em geral, é aquele que entra num negócio meio assim, indiano, grego, assim, né? Que, enfim, existe a matéria e existe a ideia, a forma, tá? Você transforma a matéria-prima, ela é transformada por aquele que dispõe da ideia. Então, você pega a matéria bruta e transforma. O Brasil é visto como um celeiro de matéria-prima. É como se fosse uma cultura que é moldada pelo outro o tempo todo. É como se ele fosse, vamos dizer, um ser passivo, como se ele fosse natureza. E aqueles que nos usam são como se fosse um elemento ativo, um elemento, vou colocar aqui meio masculino, tá? E essa é uma postura de quem é conquistado e não de quem conquista. Quando a gente se coloca como um lugar meramente sensual, como um lugar de diversões e um lugar que busca a atenção do outro, tá? Você não está se colocando como alguém que conquista, ou como alguém que tem orgulho de si próprio, ou como alguém que vai longe. Você está se colocando como alguém que é transformado e usado pelos outros, tá? Então essa coisa do moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito. Você está sempre sendo sensual. Sensual é isso. Vai vir alguém e vai te... né? Nós temos que ser ativos perante o mundo. Nós temos que ser competitivos. Então, citar os lutadores de MMA, citar o Ayrton Senna. Eu posso citar o Pelé. Competitivo. Até o... Sou o rei. Falava dele até em terceira pessoa. Que isso? É Brasil competitivo. Vamos falar da Embraer? Vamos falar... Começa até a faltar exemplo. Falar do agro brasileiro. São poucos exemplos que a gente tem de ser altivo perante o mundo. E de transformar o mundo. E de atuar... Não, por isso que nós temos que ter marcas nos outros países. A gente não tem que vender só soja. A gente tem que ter marca. Marcas, as pessoas têm que consumir produto brasileiro, as pessoas têm que consumir produtos culturais brasileiros, as pessoas têm que ver o Brasil e consumir o Brasil, tá? Se tornando um pouco brasileiras. Porque os americanos, por exemplo, que são os donos da cultura de massa global, eles nos tornam um pouco americanos. Tá? Falaram que o microfone tá uma porcaria. Os americanos nos tornam mais americanos, os americanos tornam o mundo mais americano. O Ocidente, gostem ou não do Ocidente, tá bom? O Ocidente transformou completamente o mundo. O mundo vive sob uma lógica de produção e trabalho, tá? Que foi construída e, vamos dizer, tecnicamente, ideologicamente, institucionalmente, filosoficamente pelo Ocidente. Então o Ocidente fez o mundo ficar ocidental. E nós aqui brasileiros não conseguimos fazer nada. Nós estamos sempre inertes, vítimas da ação dos outros sobre nós. E buscando ser validado. Ai, me valida! Olha só, eu dancei, ó, rebolei, a bunda. Pô, que isso, galera? Então, ser altivo, ser competitivo, ser vencedor são coisas necessárias, tá? É por isso que a gente está construindo esse projeto. Por isso que nós somos uma onça. Por que a onça? Por que nós mostramos um partido com o símbolo da onça? A onça é o maior felino das Américas. Entendeu? A onça é o maior animal é o topo da cadeia alimentar da fauna brasileira. A onça é o nosso recado. Aqui, ó, a gente não é um animal inerte, feliz. A gente não é um tucano, ou mesmo com todo respeito ao canarinho, um canarinho. Um animal gracioso. Não, a gente é uma onça. Porra. Igual assim, a Rússia pega uma águia, os Estados Unidos pegam uma águia. Roma era uma águia. Outros têm um urso. A Inglaterra um leão. Porra, a gente é a onça. A gente tem que transformar a onça no símbolo nacional. Tá travando aí, né, o riso? Live está caindo pra caramba. Citar a VEG aí. Baita exemplo. Tem gente que tá falando que reclamando e estão dando mal, né? É? Mas disse que caiu. Não, tá normal aqui. Falaram que a gente é uma capivara como país. Se você considerar uma capivara, você tá alinhado, né? Capivara, vamos dizer, ela é comida pelos bichos, ela é digerida, ela basicamente passa pelo sistema digestor e excretor de todos os animais dominantes, né? A gente não pode ser uma capivara. Aceitar, assim, ser uma capivara é aceitar qualquer coisa. Nós não podemos ser isso, cara. Tá? Capivara é um rato grande.
citar a VEG, né? Aqui, VEG é um bom exemplo. A gente pode citar vários exemplos. Eu vou dar um exemplo também da nossa síndrome de vira-lata. Quando o Brasil teve uma equipe de Fórmula 1, a Copersucar Fittipaldi, tá? A Copersucar Fittipaldi, veja, o Emerson Fittipaldi com seu irmão Wilsinho tiveram a audácia de participar do Campeonato Mundial de Fórmula 1, competindo contra as marcas mais famosas do mundo. E nós brasileiros olhamos e falamos assim, um brasileiro quer fazer carro competir com a Ferrari. Ah, que ridículo. E nós nos sabotamos. Nós tiramos sarro da Copersucar Fittipaldi. Nós tiramos sarro de uma iniciativa brasileira de competir no que havia de pináculo do esporte motor mundial. Nós somos ridículos, né? Porque a gente olha ali e fala, olha só, vou torcer pra dar errado, não pode dar certo, né? Isso é deprimente, deprimente, deprimente. O cara falou, Uber do MV, acho que o Renan deveria ver as reportagens sobre o Penharol antes de falar. Pelo amor de Deus, eu falei pra vocês que os uruguaios estavam quebrando as coisas. Eu já falei que os caras estavam causando aqui. Aqui não é uma... Eu tô falando da estranha relação que nós temos com alguns gringos e nos permitindo ser diferente com outros. Não tem nada... Cada uma também, Riso. Gurgel que foi destruída. Cara, eu conheço alguns elementos da história da Gurgel. Eu conheci alguns fornecedores da Gurgel. Realmente, fornecedores da Gurgel recebiam... que eram também sistemistas e fornecedores de outras montadoras as principais, recebiam pressão por parte dessas montadoras para não fornecer para a Gurgel. A Gurgel tinha um sério problema de fornecedores. Sério problema. Lógico que eles não dispunham de tanto capital assim para, por exemplo, fazer talvez uma verticalização da produção. Isso aqui é quase impossível fazer verticalização total. Sabe? Você não vai fazer pneu. Acho que nem sei se eles faziam o próprio motor. Mas eles dependiam muito de plataformas quase inteiras feitas pelos concorrentes deles. Aí o concorrente não é obrigado a fazer também, mas houve sim uma política de sabotagem, tá? Da Gurgel. Além de... Cadê? Um cara mandou, bom, aqui nossa única riqueza é a natureza, então. Não, não é. Não deve ser. Até porque o nosso processo colonizatório mostrou que nós brasileiros fomos predadores, tá? E que nós... Estou falando predador aqui de uma maneira elogiosa, tá? Nós começamos com uma determinada área, depois houve aquela União Ibérica ali, com a morte do Dom Sebastião, e aí os portugueses ali avançaram sobre território espanhol, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, e aí ficou por isso mesmo. Mas ainda assim houve expansão pro oeste, especialmente expansão com os paulistas, houve conflito com os castelhanos, toda a região ali, Paraguai, ali descendo até a Argentina, e esses conflitos foram recentes até, tá? O Brasil cresceu ao longo da América Latina, o Brasil se estabeleceu depois da independência como potência regional sim, com uma marinha fortíssima, tá? Então a gente se viu já como potência, a gente que parou de se ver como potência, eu acho que tem uma coisa que deve ter feito muito mal pro Brasil, foi a sombra exercida pelos Estados Unidos no continente sobre a gente. A gente se sentiu muito diminuto, porque na virada do século XX, os Estados Unidos já era, vamos colocar aqui, né? A Inglaterra era a maior potência do mundo, mas já dava pra perceber que a grande potência inovadora, que o grande, vamos dizer, motor do capitalismo global, já era os Estados Unidos. Os Estados Unidos já estava tomando essa liderança da Inglaterra e avançando. E todas as, sabe, a indústria automotiva que surgia no começo do século XX nos Estados Unidos, todos os grandes multimilionários, os Rockefeller, todas as inovações tecnológicas que começavam a acontecer nos Estados Unidos, o lance da energia elétrica começar a se espalhar nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos, eles eram a usina do mundo ali, de energia, de dinheiro, de tudo. E o Brasil, acho que viu tudo isso e se sentiu pequeno. E o Brasil era apenas, vamos colocar, um país muito agrário, com cidades pequenas, com uma elite muito provinciana. O Brasil dá uma acelerada no começo do século XX, isso precisa ser lembrado, com a chegada dos imigrantes, que são pessoas que chegam com mentalidade, com técnicas, com tecnologia, com adaptação, inclusive cultural, a um ambiente capitalista. Então vem imigrante da Itália, vem imigrante da Alemanha. Esse pessoal chega aqui com um modo de vida e com técnicas de trabalho superiores e mais adequadas para aquele mundo que surgia do que a gente dispunha aqui. Esses caras são os motores de um primeiro surto de industrialização que a gente tem no começo do século XX, o exemplo de São Paulo. A gente tem um documentário sobre isso que chama São Paulo Brasil, que fala desse surto, que é um surto de industrialização e tal. Começamos a nos desenvolver, mas nós nunca chegamos e nunca vamos chegar aos Estados Unidos da América, que são um fenômeno
por si só colossal. Assim, a gente precisa entender assim, do que são os Estados Unidos da América, né? Poucas coisas na história podem se comparar ao que são os Estados Unidos da América. Pouquíssimas coisas na história podem ser entendidas dessa maneira. Então, é uma comparação injusta, mas eu acho que isso fez com que a gente ficasse sempre, né, entendendo, porra. E há um surto de autoestima, de grande autoestima, que pra mim vai do período do JK, surgimento da Bossa Nova, as vitórias no futebol, um surto de crescimento econômico que vai até o meio dos anos 70. Nesse pequeno período surge um nacionalismo fanista, tá? E surgem umas noções de grandeza, às vezes exageradas do Brasil, mas lógico, a gente estava passando por um período que a gente crescia, a gente era o país do mundo que mais crescia, né? Êxodo rural gigantesco, as cidades crescendo, o Brasil se urbanizando, mas aí nós tomamos decisões muito erradas nesse período, muito erradas, e vamos lá, desde o final dos anos 70, crescer economicamente para valer, nunca mais foi regra, foi exceção. Nós tivemos alguns voos de galinha de crescimento econômico, aqui e ali, localizados, e somos um país que anda de lado e que não sabe para onde vai, tá? E é isso.